Eu sou Alvani Santiago, a professora do programa de pós-graduação em Dinâmicas de Desenvolvimento no Semiárido. E nesta tarde eu tenho o prazer de contar com a presença de Indira Ferreira, que é mestranda no programa, que vai nos falar da pesquisa que ela está realizando no momento do mestrado dela, que trata, né, de turismo de base comunitária e o papel, né, no desenvolvimento do semiárido, trabalhando o caso da Copercook. Boa tarde, Indira. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse horário do almoço, não é? Você poderia se apresentar um pouco, por favor? Boa tarde, minha querida professora e orientadora. Tá me ouvindo direitinho? Sim, super bem. Sou Indira Ferreira. A senhora quer aguardar mais um pouquinho para ver se chega mais gente? Ou eu já me apresento? Bem, Dira, eu acho que a gente pode ir começando, porque como Pode, a né? gente deixa, quem não conseguir acompanhar agora, a gente deixa Acompanha gravado depois. no IGTV e no canal Carreiras Univasf também. Tá bom, Mas se então. você quiser, a gente pode conversar Não, mais um podemos pouquinho, começar. podemos falar um Podemos. pouquinho, me conte como é que está a gravidez, como está o Otto, aí a gente encontra mais pessoas. Estamos bem na expectativa, né? Só aguardando o dia. Uhum. Mas eu vou começar, professora. Tá bom, Vamos Indira. começar. Vamos sim. Então, eu sou Indira Ferreira, né? Eu sou turismóloga, especialista em gestão de pessoas. Fiz parte da rede de inovação em gestão do turismo da Bahia, onde fiz o curso de gestão pública do turismo. Integro, enquanto pesquisadora, né, a rede de turismo comunitário da Bahia, que é a Rede Batuque, batizada no dia 2 de julho como Rede Batuque. Antes era o Movimento de Turismo de Base Comunitária. E sou mestranda, né, do programa de pós-graduação em Dinâmicas de Desenvolvimento do Semiárido. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, socializar sobre a minha pesquisa, né, que tem como título o turismo de base comunitária no semiárido, como prática de desenvolvimento sustentável, e a gente traz um pouco da experiência da Coperpuc no município de Uauá. Ok, Indira. Bem, Indira, a gente vai falar de turismo, né? Esse turismo de massa que a gente viaja, fica em hotéis, vai para aqueles resorts, aqueles programas prontos assim, e qual é a diferença, né? O que é o turismo de base comunitária e quais são essas abordagens de turismo que a gente tem? É bom contar, né, com especialista na área de turismo. Uma estudiosa, né? Eu estou Ok. aí nesse caminho dos estudos, de pesquisa. Então, existem os turismos, né? Como diz uma autora chamada Helena, existem universos dentro do turismo. E o turismo de massa, né, se contrapõe, o turismo de base comunitária, ele vem se contrapondo à proposta do turismo de massa. Então, assim, o turismo de base comunitária ou turismo comunitário, que são apenas nomenclaturas, né, são sinônimos, é entendido como um novo modelo de se praticar o turismo, né? Então, assim, o turismo de base comunitária é um modelo. Muitas pessoas confundem com segmento, né? Como se fosse nichos. Não, o turismo de base comunitária ele pode.
Acho que a conexão caiu um pouquinho, Indira. Você poderia botar, você estava dizendo que o turismo de base comunitária. Aí eu já, para a gente retomar, quais são as características, né, deste turismo de base comunitária? Acredito que a conexão de Indira caiu um pouquinho, mas nós estamos aqui para apresentar a pesquisa de Indira sobre turismo de base comunitária. Me escuta, Indira? Caiu um pouquinho, estou lhe ouvindo. Então, nós tivemos essa breve interrupção em virtude da conexão da internet, mas continue, Indira, falando das características do turismo de base comunitária, por favor. Então, professora, o turismo de base comunitária, ele abrange, na verdade, um conceito multidimensional, porque, principalmente quando o foco é sobre os sujeitos e o contexto em que eles estão inseridos, né? O turismo de base comunitária, ele além de fomentar a economia, né, gerando emprego e renda para o núcleo receptor, né, que promove a atividade turística, ele desenvolve as outras ambiências, né, o meio social, cultural, político, ambiental. Então, assim, ele abrange esse contexto, né, esse conceito multidimensional. E aí a gente pensa, né, sob o ponto de vista dos anfitriões, né, quem oferta, né, quem oferta o turismo de base comunitária, o TBC, né, do ponto de vista dos anfitriões, são experiências turísticas protagonizadas por eles, né, pela comunidade. Então, assim, a comunidade ela está envolvida em todas as etapas, né, do processo, né? Então, assim, é quando existe esse protagonismo. E do ponto de vista da demanda, né, vivenciar, experienciar, né, o dia a dia, os saberes e fazeres daquele núcleo receptor. E aí, quando a gente fala das características... Okay. Sim. Quando a gente fala das características, a retoma, né? O protagonismo, o sentimento de pertença, a gestão democrática, a gestão compartilhada, né? Que a tomada de decisão ela é feita de forma coletiva, né? Então, e aí a gente perpassa pela partilha da cultura, né, da autenticidade, do fortalecimento da identidade, né? Então, basicamente esse universo. E na sequência você vai contextualizar com o caso da Copercu, que aí também ainda fica mais claro. Indira, esse turismo de base comunitária, ele pode acontecer em áreas urbanas e pode acontecer também nas áreas rurais, ou ele fica delimitado a algum dos ambientes urbano ou rural? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, o turismo de base comunitária, ele pode acontecer no espaço urbano, no espaço rural, ele não se limita a um espaço físico, né? A gente tem exemplos de turismo de base comunitária aqui na Bahia, em espaços urbanos, né? Como é o exemplo do Cabula, né? Que é um bairro de Salvador. E aí a gente tem exemplos de turismo de base comunitária na Bahia também, no meio rural, e aí a gente tem os Encantos da Chapada, a gente tem o roteiro da Testa Branca em Uauá, né, que tem uma unidade de beneficiamento. Então, assim, não se limita
a um espaço físico. Ele pode acontecer tanto no meio rural quanto no meio urbano. O que depende para acontecer é a comunidade querer, né? É um coletivo, a gente pode entender assim dessa forma. É um coletivo querer desenvolver a atividade turística, a produção associada ao Que bom, turismo. porque isso se configura com mais outra fonte de renda para aquela comunidade, às vezes em detrimento do turismo de massa, que às vezes você visita as áreas, depreda, joga lixo, né? Então, é bem interessante nesse contexto. Bem, Dira, você é mestranda, né, no programa de pós-graduação em Dinâmicas de Desenvolvimento do Semiárido, na Univasf. Essa live é uma ação também do projeto Gestão de Carreiras Univasf. Eu peço para vocês depois também acompanhar o nosso canal no YouTube, Carreiras Univasf, e também no Instagram. E durante esse tempo de coronavírus, de pandemia, nós estamos, né, realizando as atividades de casa. Minha casa se tornou um espaço de trabalho, a Dira também está na casa dela, e socializando com a comunidade, falando, né, do que a universidade está fazendo. Nesse sentido, Indira, como a academia pode contribuir com o TBC, né, com esse turismo de base comunitária? No meu entendimento, né, enquanto pesquisadora do turismo de base comunitária, nós, enquanto pesquisadores, a gente é o portador do turismo de base comunitária, né? A comunidade é a protagonista. Então, assim, a academia, ela pode contribuir produzindo conhecimento científico, né, sobre os casos, os cases de sucesso espalhados pelo Brasil, né, como é o caso agora da minha pesquisa, que é sobre turismo de base comunitária através da experiência da Copercuc. Então, assim, a gente o porta, né? A gente porta essas experiências e traduz através desse conhecimento científico, né, da produção do conhecimento. E que a gente percebe que é muito importante para a comunidade colher esses resultados. Né? E também Parece que voltou, tá bom. E aí a comunidade, né, as comunidades que desenvolvem o turismo de base comunitária, eles podem colher esses resultados, esses aprendizados e, né, podem também esses resultados eles podem estar sendo replicados, né, em outras regiões, com outros produtos. Então, assim, eu entendo, enquanto pesquisadora, dessa forma, que a gente é o portador, né? A gente contribui produzindo conhecimento científico, né? Sobre o tema, muito bom. E quais são os desafios para as comunidades, Indira? Olha, diante, né, das minhas pesquisas, o que eu mais observo como desafio é o trabalho coletivo, é um desafio, né? O trabalho coletivo, o acesso às políticas públicas, o acesso à captação de recurso, estabelecer parcerias, né? A questão da profissionalização, né? Da governança. Então, assim, esses são alguns desafios que as comunidades elas precisam trabalhar de forma associativa, né? De forma coletiva. Então, requer sair um pouco da informalidade, né? Então, assim, requer um pouco da formalidade para que as comunidades possam estar acessando, né, as políticas públicas, a captação de recurso, enfim. Eu encaro esses pontos como um desafio. Certo.
que a comunidade precisa encarar. Mas agora nós estamos muito curiosos, Indira, para conhecer mais de perto a sua pesquisa. E depois eu também vou querer que você socialize a experiência, né, já que é o nosso projeto a gestão de carreiras. Como foi que o mestrado entrou no seu projeto de carreiras? Como foi que você se preparou para participar do processo seletivo do mestrado, do PPG-DIDES, que é o programa de pós-graduação em dinâmicas de desenvolvimento do semiárido da Univasf. Então, apresenta seu projeto, depois a gente quer ouvir a sua experiência. Certo, né? Minha pesquisa, como eu disse anteriormente, é turismo de base comunitária como prática de desenvolvimento sustentável no semiárido, e eu trago a experiência da Copercuc no município de Uauá. Para quem não conhece, a Copercuc é uma cooperativa, né, de agricultura familiar. Ela abrange 3 municípios, que é Uauá, Canudos e Curaçá, que são municípios circunvizinhos. A Copercuc, ela já existe há mais de 15 anos. Então, assim, por ser uma cooperativa de agricultura familiar e já está há 15 anos, né, com um trabalho consolidado, daí a gente já percebe, né, já entende que é um caso de sucesso. E que tem um leque de estudos a serem desenvolvidos dentro dessa cooperativa. E aí eu delimitei, né, meu estudo, que a gente não pode abraçar o mundo, né? Então, assim, eu delimitei o meu estudo como locus de pesquisa o município de Uauá, que é onde eu residia, né, onde eu tenho as minhas raízes, apesar também de ser curaçaense, mas alguns pontos me levaram a escolher o município de Uauá para o estudo, que é onde tem a sede da agroindústria, né, a sede administrativa, Da Copercuc, também né? está da Copercuc, também está no município de Uauá. O Festival do Umbu, né, acontece também no município de Uauá. Então, né, o meu locus de pesquisa foi delimitado para acontecer no município de Uauá. E o objetivo da minha pesquisa é, né, analisar o modelo de turismo utilizado pela Copercuc em Uauá, né? Então, assim, descrever qual é esse modelo, se é um modelo convencional, se é um modelo de base comunitária, né? Identificar se as atividades da cooperativa têm atuação, né, vinculadas ao TBC, que é o turismo de base comunitária. E além disso, né, que aí também a gente precisa estar repassando esses resultados, apresentar alguma proposta, né? Enquanto pesquisadora, apresentar uma proposta de melhoria para o desenvolvimento do turismo, né? Dentro da Copercuc. Sim. Então, assim, perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar como foi que você coletou os dados, Indira, que tem sempre a metodologia da pesquisa, é um tema, né, que preocupa os pesquisadores, né, os mestrandos, as pessoas que querem se adentrar também no doutorado. Como foi a metodologia? Vamos começar. Que instrumento para coleta de dados você utilizou, Indira? Estou utilizando, né, professora? Sim, São sei. as entrevistas. A gente está usando como metodologia a realização de entrevista semi-estruturada. Né? Aí a gente realiza com os sujeitos da pesquisa, que são os cooperados, cooperadas, os gestores da cooperativa e, além disso, especialistas da área do turismo de base comunitária. Quando eu falo especialistas, aí eu abro o leque para os turismólogos que pesquisam
sobre turismo de base comunitária, os entendedores, né, os anfitriões, as pessoas que estão na prática, né, desenvolvendo a atividade. E também nós também vamos estar colhendo os resultados, né, com os visitantes. Né? Então, a gente Sim. vai também entrevistar alguns visitantes dentro desse universo. Então, nosso instrumento é a entrevista semi-estruturada. Oi, Indira, durante esse período, né, do coronavírus, você está grávida, né? Como tudo isso alterou a realização da sua pesquisa, Indira? Foi um desafio muito grande, viu, professora? Porque, e a senhora sabe, né? A senhora acompanha esse desafio, porque o comitê de ética, a gente tem que aguardar o parecer final do comitê de ética para a gente poder dar início à pesquisa. E eu tive o parecer um pouco antes de começar o isolamento social, né? De Você ter o recebeu a decreto do... aprovação do Comitê de Ética um Isso, pouco antes. Sim. um pouco antes do isolamento. Então, a gente precisou pensar, né, em alternativas para se adequar a esse novo mundo, né? Se adequar Sim. ao mundo. E aí a gente conversou bastante, né, a senhora, minha orientadora. E aí a gente pensou na estratégia de não parar o projeto, né, de não parar a pesquisa, também porque eu O estou projeto já grávida, tinha sido qualificado, né, Indira? qualificada, exatamente, foi qualificado. Então, assim, eu estou grávida, não posso ter contato com ninguém, o mundo está em isolamento social, como é que a gente vai fazer uma pesquisa? Então, a gente adequou a nossa entrevista semi-estruturada pelo método online, como todo mundo está fazendo aí pelo mundo, né? Nós É, estamos entrevistando os sujeitos da pesquisa online, ó, seja. A gente está entrevistando como o entrevistado se sente mais confortável. Às vezes é só por telefone, às vezes é pelo WhatsApp, né, pelo Meet, uhum, Skype. Então, assim, a gente está usando todas essas ferramentas para que a pesquisa não pare, certo. né? Continue mesmo nesse período, né? Ô, Indira, você A poderia gente, falar um pouquinho da Coopercook, da sim, então, cooperativa a, agrícola, né? familiar Joauá, Curaçá e Canudos. A Coopercook, ela tem como atividade principal, né, a agricultura familiar, o beneficiamento de produtos nativos da caatinga, né? Aí tem como carro-chefe o umbu, mas também vem as outras frutas nativas, né, que a Coopercook também trabalha e desenvolve produtos, né? Hum, Seja doces, geleias, compotas. Eles têm um leque de produtos que desenvolvem, produtos da agricultura familiar, produtos orgânicos, né, com selo. E a história da Coopercook, ela é uma história de luta, né, como eles mesmos dizem. É uma história de luta dos movimentos sociais e começou lá há 15 anos atrás com um coletivo de mulheres, em sua maioria mulheres, né, que começaram a estudar, a entender, a receber capacitação e comercializar,
na feira livre esses produtos que até então eram feitos ainda de forma, né, bem artesanal. E domiciliar também, né? Cada um fazia na sua casa. Cada um era, né? Cada um fazia na sua casa e aí foram construindo, com o passar do tempo, as unidades de beneficiamento, né? Que estão espalhadas, são mini fábricas que estão espalhadas nos municípios de Uauá, Coraçá e Canudos. E aí, hoje, né, a gente tem algumas mini fábricas ainda em funcionamento, não são todas, que se encontram em funcionamento, mas a gente ainda tem algumas, como a gente conhece, que é a da Testa Branca, de Lajes das Aroeiras, né, que fazem o beneficiamento tanto das frutas nativas, como de outros produtos que eles começaram a desenvolver, né? De laticínios, picolé, temperos, ervas. Então, assim, é um leque de produtos. E da agricultura familiar. Ok. Então, gente, a pesquisa de Indira fazendo uma síntese, para a gente passar para o processo de seleção do mestrado, mas fazendo uma síntese, Indira está apresentando a pesquisa, que ora sendo realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação e Dinâmicas de Desenvolvimento da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, com o campus sede é na cidade de Petrolina, onde fica esse programa de pós-graduação. Indira é uma mestranda da segunda turma, que eu tenho o prazer de orientar, e Indira está trabalhando turismo de base comunitária no Experiência, como prática de desenvolvimento sustentável, né, Indira, e a experiência da Copercuc no município de Uauá, Bahia. Então, Indira já falou e apresentou o objetivo, ela ressaltou a importância do comitê de ética também, que para começar a coletar os dados da pesquisa, a pesquisa precisa estar aprovada pelo comitê de ética, então ela submeteu a pesquisa com todos os procedimentos éticos, e quando ela recebeu a autorização desse comitê, o parecer final, foi logo na sequência que nós entramos, tivemos a pandemia do coronavírus, e ela adequou, né, fez coleta de dados secundários, entrevista com roteiro estruturado, que acabaram sendo realizadas online ou até mesmo por telefone nesta situação. Agora, Indira, para a gente ressaltar o link aí com a gestão de carreiras, como foi que o mestrado entrou no seu projeto de carreiras, querida? Então, eu fiz o curso de turismo, né? E fiz um curso de gestão pública do turismo na UFBA, que era um curso de extensão. E pouco antes de me inscrever no mestrado, eu estava finalizando uma especialização em gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas por competência. E também, dentro do meu projeto de pesquisa, eu também trabalhei a Copercuc, né? Desenvolver as competências, né, nos gestores da Copercuc. E aí surgiu o edital para inscrição do PPG GIDES e eu encarei. Eu vou tentar, né? Então, assim, eu dialoguei com algumas pessoas da área de turismo, alguns amigos também que já estavam no mestrado. E nesse diálogo, eu posso até aqui ressaltar que foi muito importante que eu conversei com o Alberto Viana,
ele é do movimento de turismo de base comunitária da Bahia, né, um dos representantes, e ele que me fez despertar para desenvolver um projeto trazendo a experiência da Coppercook em Uauá, né? Então, assim, dentro das minhas experiências, eu sempre enveredei para a área do turismo de base comunitária, né? Eu trabalhava com desenvolvimento rural, eu trabalhava anteriormente com assessoria na área de turismo, né? Mais especificamente dentro das políticas públicas. E eu fiz um curso também do Ministério do Turismo, há uns anos atrás, sobre comunitária. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Nós tivemos uma interrupção, que a rede caiu, Indira. Se você pudesse repetir a última frase. Você falou que conversou com amigos, citou o Alberto Viana do movimento, que sugeriu que você trabalhasse com a Coppercook, mesmo porque tem um significado especial, né? Você é daquela região, né? Exatamente. E aí, como eu estava dizendo, eu tinha feito recentemente também um curso do Ministério do Turismo sobre produção associada ao turismo. Então, eu comecei a entender um pouco mais esse universo da produção associada ao turismo, né, as práticas, as atividades pelas comunidades, o desenvolvimento local e comunitário. Tá caindo a internet, né? Tá travando. Voltou? Tá me ouvindo? Peraí. Tá me ouvindo? Não te ouço. Deixa eu tirar o fone aqui. Eu vou sair e entrar de novo. Pode ser? A conexão da internet caiu, nós estávamos trabalhando, conversando com Indira Ferreira, que é mestranda no mestrado de dinâmicas do desenvolvimento do semiárido, e ela socializou a pesquisa comunitária no semiárido como abordagem, né, como prática de desenvolvimento sustentável, e o caso da Coppercook. Você me ouve agora, Indira? Agora sim. Está me ouvindo? Direitinho. Estou. Então, nós estamos com certo problema de conexão. Tá bom, Indira. Aí estamos retomando a live, já publiquei, onde você estava socializando a experiência de seleção no mestrado, né? De participar do mestrado. Então, retomando, né? O ao-ar, né, é o sentimento de pertença também, né? Eu fui instigada a estudar a experiência da Coppercook
Mas dentro desse meu processo de aprendizados, de cursos, né, sobre produção associada ao turismo, sobre gestão pública do turismo. Então, assim, o meu município, o meu lugar, né, que é o meu lugar de fala, sempre me veio como um estudo de caso para esses cursos, né? Então, assim, e é justamente isso, né? É esse sentimento de pertença, de fazer, de dar voz ao meu lugar. Ótimo. Então, eu trouxe a Copercuc na minha pesquisa para produzir conhecimento científico sobre a cooperativa e né, fui agraciada em, em ser aprovada no mestrado e hoje nós estamos aí, né, nas etapas de colher os resultados. Então, ô, Indira, para que conselho você dá para essa caminhada, né, de participar de um processo seletivo e cursar e fazer um mestrado? Que conselho você daria para quem está querendo entrar para esta área? Assim, professora, o que eu percebo, eu digo pelas minhas experiências, né? Primeiro participar, né, do meio acadêmico. Se tiver um curso, se tiver uma palestra, se tiver né, como a própria Univasf realiza, né, no curso de Sim. administração, gestão de carreiras. Então, assim, é participar para poder conhecer, entendeu? É praticar, né? Não é ficar somente na teoria, mas unir a teoria e a prática. E aí construindo esses caminhos, que foi assim que eu fiz. Então, assim, eu abracei as oportunidades que eu tive, né, de fazer um curso na UFBA, de fazer um curso de metodologia de produção social do turismo pelo Ministério do Turismo. Então, assim, a minha vida profissional também, porque desde quando eu fazia turismo, o estágio me contribuiu bastante, né, para que eu enveredasse por esse caminho. Hum. Eu comecei a estagiar na gestão pública, né? Então, assim, na Secretaria de Turismo, e aí, Secretaria de Turismo e Cultura de Petrolina. Então, assim, foram os caminhos que eu segui que me trouxeram onde eu estou. Nós tivemos uma live a semana passada com a professora Verônica Cortes, que ela está pesquisando no doutorado dela essa passagem da universidade para o mercado de trabalho. E ela chamou isso bem de explorar, né? Explorar as áreas, né? Ter o É, contato como você está dizendo, Indira. Agora, Indira, um mestrado, para a pessoa fazer um bom mestrado, quantas horas por dia tem que se dedicar aos estudos, à pesquisa? Me fala aí. tem que se dedicar, né? Eu acho assim, a gente precisa se organizar. Isso é uma coisa que a senhora sempre instigou a gente enquanto mestrandos, né? Enquanto professora, que a gente precisa assim ter um tempo para poder explorar isso, para poder estudar, para poder praticar. Então, assim, a gente tira aí pelo menos 2 horas por dia para poder fazer uma leitura de um bom artigo, né, fazer um fichamento, para poder se inteirar. A gente sabe que o dia passa muito rápido, mas se a gente não. É como a senhora disse, desde o princípio, né? Quando a gente estava começando a escrever o projeto, escreva uma linha por dia, mas escreva, né? O importante é fazer. Então, isso eu trago muito comigo, né? Que assim, é importante, por poucas horas que você tenha no seu dia, mas que se você pode se dedicar a essas horas com qualidade, faça, né? Então, assim, não deixe para a última hora.
Ok, aí eu estou vendo aqui Márcia dizendo que essa pergunta foi para ela, né? Para quem está se preparando, né? Então, nós temos a universidade com vários programas de pós-graduação. Eu mesmo tenho a felicidade de participar da turma de construção, né, do programa de dinâmicas de pós-graduação, de dinâmica de desenvolvimento dos semiáridos. Também sou professora efetiva do Profiap, que é o mestrado profissional em rede de administração pública. Então, são duas oportunidades de dois programas de pós-graduação que eu faço parte. E eu sempre digo, né? Entra no site do programa, veja os editais dos anos anteriores, né? Começa a achar um problema que queira estudar e começa a construir isso. Eu acho que Indira teve uma experiência boa de fazer duas especializações, porque quando a gente faz especialização, também faz duas monografias, né? E aí vai também exercitando a escrita. Bem, Indira, nós estamos encaminhando, né, para encerrar a nossa live de hoje e fazendo uma síntese. Indira trabalha, pesquisa, turismo de base comunitária. Você é melhor para fazer uma síntese aí da sua pesquisa, Indira. Então, minha pesquisa é sobre turismo de base comunitária, como prática de desenvolvimento sustentável no semiárido, e eu trago a experiência da Copercuc no município de Uauá. Então, assim, a gente está, né, pesquisando, os sujeitos da pesquisa são os cooperados, as cooperadas, os gestores, né, bem como alguns especialistas, e aí eu abro parênteses de novo, os especialistas, né, os turismólogos, os entendedores, os anfitriões, as comunidades que trabalham na prática com o turismo, bem como os visitantes, né? Então, assim, e aí a minha pesquisa é para analisar o modelo de turismo que a Copercuc desenvolve e, né, a gente poder estar descrevendo quais são essas atividades que estão linkadas ao turismo, bem, e também apresentar uma proposta, né, de melhoria para essas atividades. Também esse é o nosso papel enquanto pesquisador. A gente não pode somente ir lá e pesquisar, a gente também tem que dar uma devolutiva, né? Então, a gente precisa ter esse feeling aí. Muito obrigada por todos que participaram. Estou vendo aqui minha família, algumas pessoas da minha família. Lilian é sua mãe, é? Minha mãe. Que Estou bom. vendo os comentários agora. Tem um bocado de gente aqui legal, muito bom. Uhum. E, por fim, né, a Indira também socializou o processo, né, de participar, como ela escolheu o tema, de participar do processo seletivo para o mestrado. Então, no caso dela, ela já tinha feito duas especializações, ela trabalha com essa área. Então, o que ela fez? Conversar com especialistas, em cima disso, ela definiu o campo de estudo. Indira apresentou um projeto muito interessante, né, no processo seletivo, foi muito concorrido. Eu me lembro que eu recebi várias propostas. A de Indira, eu estava até fora do Brasil na época, foi uma das selecionadas pela comissão de avaliação. E, assim, nesse projeto, né, Gestão de Carreiras, um olhar para o futuro, é importante a gente sempre estar pensando na nossa carreira e planejando com antecedência isso. Então, também nos acompanhe no Instagram do Carreiras_Univasse e no nosso YouTube. A gente vai, inclusive, socializar essa live lá. Eu sou a professora Alvani Santiago, agradeço da Universidade Federal do Vale do São Francisco, sou servidora pública e, através dessa live, eu busco atender à demanda social de informar a comunidade das nossas ações. E, para encerrar, Indira, qual é a sua mensagem final?
Então, eu quero agradecer, né, aqui, agradecer a senhora por sempre estar me incentivando a aprender mais, a querer mais, né, a estar nessa trajetória do mundo acadêmico. E aos que estão aí participando e que desejam também, né, entrar nesse mundo de mestrado, de doutorado, insistam, né? Participem, explorem esse universo, porque é possível, né? Então, assim, é possível basta a gente estar trilhando esse caminho, buscando, explorando e aprendendo com o outro, ouvindo o outro. E aí, nesse caminho, eu quero agradecer a rede, né, de turismo de base pesquisas e a Copercuc, né, que Ok, mentira. E assim nós encerramos, agradecemos a todos que nos acompanharam, fico à disposição para quem quiser fazer contato. E muito obrigada, Indira, cuide bem do Otto, logo a gente vai ter um bebê aí, não é, para mais uma atividade. E com isso, gente, encerramos. Nos acompanhe no Carreiras Univasf. Boa tarde. boa tarde.